Fala comigo, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do De Outro Mundo Podcast. Eu sou o Jonathan. E eu sou o Pedro. E mais uma vez a gente tá aqui para trocar esse bate-papo, trocar uma ideia com vocês aí de casa. É isso aí, Pedro? É isso aí, que da hora, hein, mano? Caramba! O negócio tá repercutindo, o pessoal tá gostando, os cortes estão viralizando. Eu tô perdido, na verdade, na quantidade de episódio, cara. Qual episódio que a gente tá? Olha, eu acho que tá no nem 14, lembro, acho que já é tão comum, já é tão legal que eu nem tô contando. É, eu também não. Eu lembro que você falou que era o 10º episódio esses dias e tal. Eu falei, caramba, a gente precisa fazer um churrasco, marcar uma festa aí, trazer o pessoal que veio, né, mano, nos últimos episódios. Mas é isso aí, pessoal. A gente vai dar início a mais um episódio hoje. Espero que você aí de casa esteja gostando do nosso conteúdo, do pessoal que a gente está trazendo aqui também. Deixa nos comentários do podcast o que vocês estão achando. Comenta, curte, compartilha, segue a gente em todas as redes sociais e plataformas aí. Bom, para você que está chegando agora no nosso canal, nós somos a France Motors Garage. Nós somos uma oficina especializada em veículos franceses, das linhas Renault, Peugeot, Citroën e DS. Então, se você tem um veículo francês, entre em contato com a gente com o número que o Pedro deixa na descrição. Leva o seu carro até a oficina, agenda o dia, agenda o horário, leva seu carro até a oficina e a gente vai fazer a melhor manutenção que você já viu no seu veículo francês. É isso. Fora a oficina France Motors Garage, a gente também tem um projeto das peças, a France Motors Stores. Galera, hoje a France Motors Stores é uma autopeça que também é especializada nesses veículos franceses, né? E a gente identificou no mercado dois probleminhas básicos, que é a falta de peças nas regiões mais para cima do Brasil ou mais longe das capitais e a falta de conhecimento técnico para os profissionais, né? Então a gente decidiu solucionar esses problemas com a loja de peças. Então, além da gente ter uma entrega rápida, que a gente pode usar aeroporto para conseguir fazer uma entrega rápida com a aviação, né, com a ajuda da aviação do Brasil, a gente também dá suporte para os nossos clientes. Então, se você comprou uma tampa de válvula, você consegue olhar o torque dela lá com a gente. Exatamente, a gente consegue dar um suporte técnico, né? Sim. Coisa que quando você compra uma peça numa autopeça convencional, cara, é difícil o vendedor saber te orientar como que você deve aplicar. Muitas vezes a garantia, né, aquela famosa garantia que dá na peça é porque tem mau uso envolvido ou por não saber como usa. Então, se você pega uma peça com a gente de veículos franceses, compra lá na France Motors Stores, o Pedro ele consegue dar um suporte para vocês. Isso aqui funciona desse jeito, isso aqui aperta dessa forma. Ou a gente faz um vídeo lá do pátio mesmo, mostrando para vocês como é que aplica. Porque, a gente trabalha com isso todos os dias, né? Então fica mais fácil da gente poder ajudar o pessoal, né, velho? É isso aí. Então é isso. E se você aí na sua cidade, na sua região, quer se profissionalizar, quer começar a atender veículos aí das linhas Renault, das linhas Peugeot e Citroën, que é a linha PSA na sua oficina, nós temos também o curso do IPC, que é do nosso amigo David, lá da oficina francesa. O curso é online, estamos deixando aqui o banner para vocês na tela. Vai ter também as inscrições lá na descrição do vídeo, né? Do canal. Então vocês entram lá, dá uma olhada no curso, um conteúdo muito top. Não é um conteúdo para você que quer aprender mecânica, é para você que quer se especializar na linha Peugeot Citroën ou quer começar a atender na sua casa, na sua oficina, né, meu? Sim, é isso aí. É uma grande dificuldade dos mecânicos hoje que não conhecem o sistema, que é diferente, realmente é diferente, eles perdem mão de obra ou então perdem o serviço porque não consegue atender aquele tipo de carro ou porque tem um certo receio. Então o curso ele vai te passar mais segurança para você poder pegar os veículos franceses e atender da melhor forma. É isso aí, velho. Vamos começar então? Bora lá chamar o nosso convidado? Pessoal, seguinte, hein? Essa semana, esse episódio, a gente tá recebendo aqui um técnico de sistema de arrefecimento, né, velho? Mas o que é um técnico de sistema de arrefecimento? Bom, vamos deixar ele se apresentar então. Pessoal, com vocês aí, Clécio Mariano, lá da Garantec Radiadores. É isso aí, galera. Muito obrigado, Joe. Obrigado a France Motors pelo convite. Que isso, velho. Tamo junto aí, mano. Muito feliz aí pelo convite. E fico feliz em poder proporcionar um pouco mais de conteúdo técnico aí pra galera, né? Desmistificar algum tipo de coisas aí que às vezes colocam, né, na cabeça das pessoas.
E estamos aí, estamos juntos, obrigado pela oportunidade e vamos falar de arrefecimento. É isso aí, cara. Acho que a gente vai ter um bate-papo topzera pela quantidade de produto que eu tô vendo nessa mesa, cara. E são os produtos aqui que às vezes nem a gente que faz manutenção sabe como que lida direito, pra vocês terem ideia. É isso aí. Ô, Clécio, faz uma apresentação breve aí pro pessoal, da onde que veio o Clécio, quantos anos o Clécio tem oficina própria, conta um pouco da sua história aí pra nós, cara. Então, vamos lá. Sou Clécio Mariano, sou técnico em arrefecimento, tenho uma oficina chamada Garantec Radiadores, né? Trabalho com radiadores, né, em segmento de arrefecimento desde criança, né? Meu pai tinha oficina de radiadores e ele trabalhava familiar desde criança. Com os 12 anos de idade, meu pai resolveu falar assim, filho, anda sozinho, né? Então, desde criança que você fala, você entrou na oficina há quantos anos? Cara, eu trabalhava com meu pai trabalhava numa empresa, né? E à noite a gente fazia o serviço. Eu pegava o serviço que vinha e quando meu pai chegava às 6 da tarde, a gente pegava firme, né? Há quantos anos você tinha? Cara, 6, 7 anos de idade, já segurava o maçarico lá com meu pai estanhar os radiadores naquela época. Mano, olha você isso, fala ou eu falo? Eu vou você. falar, mano. Ó, seguinte, velho. Você com 6 anos de idade já trabalhava dentro da oficina ajudando seu pai. E tem marmanjo aí em casa que tá assistindo esse vídeo agora, de 20 anos de idade, que não sabe soltar um parafuso, velho. É isso, mano. Como As é que oficinas pode, mano? tão ferradas, velho, com a mão de Eu agradeço obra. muito meu pai e a Deus por ter me proporcionado essa oportunidade, né? Que hoje a gente que tem oficina, eu também estou sofrendo muito, né? Que estava conversando com o Pedro referente a isso, a defasagem de mão de obra. Sim. Não somente mão de obra qualificada, mas nós estamos dispostos a ensinar. Mas hoje a molecada, infelizmente, não está na pegada de aprender. Né? Não são todos, né? A gente não pode generalizar. Mas é diferente, né? Da sua época pra minha época, já é diferente, da minha pra frente já é diferente também. Com 12 anos de idade eu comecei a trabalhar sério, né? Pegar os carros e tal e fazer os serviços e levar a sério. E naquela época eu tinha um jogo de chave da 8 a 15, um jogo de chave de fenda, Phillips, um alicate de bico e um alicate. Com 12 anos de idade? 12 anos de idade. Você já montou sua caixa ali pra você? Cara, era Chevette, Opala, Corcel e assim vai, né? E começamos na questão do arrefecimento. E sempre trabalhei, a oficina de radiador, a minha oficina foi minha segunda fonte de renda, né? Eu sempre trabalhei em empresas grandes, multinacionais. A última que eu trabalhei foi na General Motors do Brasil, na GM. Pô, legal, você trabalha na GM, cara. Trabalhei 7 anos na GM e lá foi, cara, o ápice de conhecimento. Seu pai trabalhava com arrefecimento também fora? Meu pai trabalhava na oficina de radiadores fora, 36 anos, se aposentou. E a gente fazia o trampo lá à noite. Ah, tá. Ele trabalhava fora igual você e tinha Isso, também o negócio dele em casa. Era criança, não conseguia fazer o trampo sozinho. Entendi. Então o cara deixava o radiador na época, né? E eu segurava o serviço, o que eu podia fazer para adiantar, que na época era o alinhamento de radiador, que a gente pega esses amassadinhos aqui, ó, que tá aqui no radiador. Pegava esses amassadinhos e eu já adiantava, quando meu pai chegava à noite ele só fazia solda. Ah, tá. E assim eu comecei a pegar gosto pela coisa, né? Pegar gosto pela coisa. E com 12 anos de idade eu comecei sério. Meu pai falou, Clécio, infelizmente eu não consigo te dar o padrão de vida que você gosta, que você quer, então vai andar sozinho. Mas eu sempre tive oportunidades também, né? Então a oficina foi minha segunda fonte de renda por muitos e muitos anos, até 2008. Quando chegou 2008, eu já trabalhava na GM, e deu aquela crise americana dos bancos, aquela defasagem, e acabei sendo desligado da empresa. E a minha oficina era uma oficina pequena, em Rio Grande da Serra, um lugar que fazia 2, 3 serviços por semana. E de uma hora para outra, eu parei, e agora? O que eu faço? Não tinha emprego, não tinha nada. Eu falei, então, vou investir na oficina. E foi assim que eu investi na oficina, mudei para Santo André, né, que é o endereço que está hoje, até hoje na Rua dos Maristas. Número 50? Número 50. Eu tenho até de cor, velho. E estamos aí. E procurando uma melhoria contínua e aprimorando e passando tudo aquilo que eu aprendi no decorrer da minha vida para a oficina, né? E tudo que eu aprendi até hoje, eu aplico. Igual, por exemplo, os procedimentos que eu aprendi nas multinacionais, né? Melhoria contínua, processos de produção, processos de qualidade,
pós-venda, por que não aplicar na minha oficina? Por pequena que ela seja, né? E isso fez-se, graças a Deus, o que eu sou hoje, né? Graças a Deus eu sou reconhecido aí como um técnico de arrefecimento nacionalmente e dou treinamentos, cursos, palestras e viajo ao Brasil inteiro, proporcionando para os nossos amigos aplicadores a condição de melhor trabalhar e melhores técnicas de trabalho, mostrando produtos e técnicas que melhorem o dia a dia e façam com que ele tenha uma qualidade de vida e de trabalho melhor. Pô, cara, que top, velho. E, ô, Clécio, faz quanto tempo que você tá trabalhando por conta mesmo? Que você decidiu abrir a sua empresa e tal? Desde 2008. Desde 2008. Em 2008. Aí, mesmo assim, quando chegou em 2009, a GM me chamou de volta. Sim, depois de um ano que você saiu. Depois de um ano que eu saí, que eu tive que mudar a oficina para Santo André, a GM me chamou de volta. Eu voltei para a GM e fiquei ainda mais 5 anos. Aí foi a virada de chave na minha vida, né? A virada de chave na minha vida foi a Automec, cara. Você vê que negócio, que bagulho da hora. Na primeira Automec que eu fui, não sei se foi 2015 ou 2016, a gente andando pelos estandes e você via aqueles caras sentados na mesa tomando chopp. Falou assim, pô, um dia eu vou estar sentado naquelas cadeiras, cara. Sim. Né? Você deslumbrado, que você não conhece, aquele monte de sacola. E eu falei, pô, um dia os caras vão me chamar para sentar naquela mesa. Então, a partir daí, eu comecei a falar, eu vou buscar mais conhecimento. E vou colocar na minha cabeça que a possibilidade de crescimento depende somente de mim. Exatamente. Né? Então, o primeiro passo que eu fiz foi entender o quê? Que na vida, nós só temos um concorrente. Esse concorrente é a gente mesmo, quando a gente se priva em buscar conhecimento. Né? E tem para mim aquela lei do sábio. Quanto mais se aprende, menos sabe. Então, o que você aprende hoje é pouco. Eu tenho sede de aprender, de evoluir, porque as coisas evoluem. Né? Então, eu sempre fui em busca de conhecimento, palestras, treinamentos, workshops, tudo que tinha de possibilidades de curso do Senai, e a gente está sempre em busca, sempre em busca. E nisso surgem as oportunidades, né? Dentre as feiras, dentre os treinamentos, dentre os workshops, você conhece, você aumenta o seu hall de conhecimento, né? Você se relaciona com as pessoas que têm um conhecimento, um grau de conhecimento técnico maior que você. Sim. E você consegue entender que essas pessoas, elas também têm a vontade de ensinar, né? E muitas das vezes falta a vontade de as pessoas aprenderem, né? Então, esse é meu legado. Hoje, muitas das vezes, a gente faz treinamentos aí, igual a gente fez um treinamento recentemente lá em Natal, Recife, João Pessoa. E as pessoas, cara, você vê, o cara olha para você assim com a sede de conhecimento, que é a coisa fora do comum. Isso que nos abastece. Muitas das vezes, a questão financeira, para mim, não é nem muito vantajoso, porque eu largo minha empresa, eu largo minha família, e a parte financeira que me retribui pelos meus treinamentos, o meu cachê, não é tão recompensante nesse momento hoje. Mas o o combustível que me move é ver que essas pessoas, elas também estão aprendendo, estão aprimorando, e assim, o sábio ele aprende, o inteligente ele evolui. Sim. Aquele cara que aprendeu o que eu estou passando aqui agora, ele vai evoluir, ele vai fazer técnica diferente. Então, isso é meu combustível, né? Então, hoje eu viajo o Brasil inteiro dando treinamentos, palestras, cursos, workshops, nesse sentido. Meu maior objetivo é esse, passar conteúdo técnico e aumentar o grau técnico da nossa categoria. Porque se a nossa categoria evoluir, vai ficar mais saudável a competitividade. Sim, cara. E o Clécio, Pedro, é tão bacana, velho, como eu conheci o Clécio, por quê? Igual ele falou, ele é uma oficina pequena mesmo, só que ele tem um padrão diferenciado. Porque, cara, é difícil você ver um dono de oficina que tem uma estrutura pequena, igual a nossa também, que segue, por exemplo, o que a montadora pede, que aplica o recomendado, que usa manual técnico. Então você vê que tamanho não tem nada a ver, né, cara? É. Tipo, você pode ser uma oficina pequena, uma oficina gigante. Na verdade, quem dita essa regra é o profissional, é a pessoa que tá ali de linha de frente e tal.
E, meu, eu te acompanho, cara. Eu vejo você direto aí com a Radiex, fazendo palestra. Esses dias a gente viu que você tava numa fábrica que inaugurou, não foi? A gente fez uma inauguração da fábrica da MHM, que é uma fábrica de radiadores, né? A gente conseguiu trazer 120 empresas do Brasil, né? Foi uma maratona do conhecimento, na verdade. E nem me chamou, velho. Esse cara aí lá na minha cidade, mano. O cara tava lá em casa e não me chamou. Foi uma maratona do conhecimento. A gente começou de manhã um treinamento de gestão, né? Nós chamamos nosso amigo Marcelo, até um forte abraço para você, Marcelo Abaré. Um sistema de gestão para a oficina, voltado para a oficina de radiadores, né? Para o profissional do arrefecimento. Depois eu fiz um workshop, né? Demonstrando os produtos, né? Porque assim, às vezes a pessoa vê você aplicando no YouTube ou nas redes sociais, pensa que não é assim, pensa que é montagem, pensa que... Então é interessante que você sinta, faça a pessoa sentir, é assim que é o produto, a gente está abrindo aqui na sua frente, é assim. E é fácil de trabalhar, né? Tinha um carro lá de exemplo e tal? Tinha um carro, eu fiz lá o carro para as pessoas entenderem, né? Porque na verdade, qual que é a minha finalidade? É fazer com que as pessoas façam igual eu. A gente estipule um protocolo de diagnóstico, de pré-atendimento, de atendimento e pós-venda. Por menor que você seja, né? Assim, pô, você está aprimorando, você está atribuindo na sua oficina um sistema global que hoje somente as montadoras usam. Sim. Né? Que só as montadoras usam. Então, igual, por exemplo, o PDCA. Vocês conhecem o PDCA? Não, por sigla assim, não. PDCA é um sistema... PDCA é uma sigla, né, que os japoneses... todas as multinacionais hoje no mundo, eles seguem o PDCA. Quando teve a guerra, os caras destruíram o Japão, os japoneses fizeram o PDCA. O PDCA é o sistema de gestão, né? Sistema de controle. Então eu falei, por que eu não posso seguir o PDCA? Melhoria contínua, padronização. Todos os carros, você é meu cliente por mais de 15 anos. Desde a primeira peça que você pega até a última que você pegou hoje, que foi a semana que você foi na minha oficina, o padrão é o mesmo. Sim, é verdade. O padrão é o mesmo. Então por que a gente não atribuir esses procedimentos na nossa loja? Por menor que a gente seja, né? Então, muitas das vezes, as pessoas se privam de evoluir. Porque pensam, igual, não é pra mim, né? Não é pra mim. Isso não é pra mim. Cara, aquele cara pequeno, da oficina pequena, hoje, onde que eu tô? Hoje eu tô ministrando treinamentos, palestras, Ontem eu era aluno, hoje eu sou professor. Isso. Você vê como que o mundo gira tão rápido. Então, se eu tivesse ele me lastimado, eu falava, só olhando aqueles caras lá na Automec, tomando chopp, e não fosse em busca do conhecimento, em busca do meu sonho, eu não ia conseguir. Sim. Então, graças a Deus, eu sou muito feliz. As oportunidades que eu recebi, que eu recebo até hoje, e faço o possível, o máximo possível para mim evoluir sempre mais. Pô, cara, que top. Hoje lá vocês trabalham só com ciclo Otto ou você atende outros? Não, a linha mecânica é só ciclo Otto, né? Mas a linha de arrefecimento, que é radiadores, intercoolers, a gente trabalha a linha pesada também. Entendi. Né? E assim, na verdade, a minha empresa nós somos especializados em arrefecimento. Né? Aquele serviço que alguns mecânicos têm um pouco de dificuldade, aí eles mandam pra gente, ou a gente auxilia, ou a gente acaba fazendo o serviço mesmo. Né? Uhum. Então lá na Garantec hoje você também faz algum serviço de mecânica, só que voltado para o sistema de arrefecimento. Só para o sistema de arrefecimento. Né? Então se o pessoal de casa tiver com algum problema de radiador, ar quente também se trabalha ou não? Ar quente é alguma coisa. Tá. Porque eu não dou muita ênfase na questão de ar-condicionado. Então quando que vem para desmontar painel, essas coisas que precisam um pouco de mais tempo, espaço, aí eu já não atribuo muita coisa assim. E envolve muito a interna do carro, né? Quando a gente lida com ar quente, tem que desmontar muita coisa e tal. Então, alguma coisa a gente faz, mas a maioria das coisas não. Tá, então vocês fazem lá, por exemplo, sistema para prevenção, correção e tudo que envolve arrefecimento. Só que para carros pequenos de passeio. Aí quando é linha diesel pesada, você pega e faz, por exemplo, o pessoal manda para você um radiador,
você faz o reparo lá e depois devolve. Ou até mesmo retida, mas somente no radiador, né? A parte mecânica, linha diesel, a gente não faz. Ah, legal, pô. Legal. Eu comecei a trabalhar nessa parte de mecânica, por quê? A gente viu o quão é grande as possibilidades. Então, antes a gente só fazia o radiador. Então, vamos supor, uma porcentagem de 60%, a gente não conseguia finalizar o serviço para o cliente. Então, ficava aquele vazio. Falava, você arruma um radiador, leva lá no Joe. Então, o cliente não ficava satisfeito. Né? Hoje não. Hoje o cliente vai, entrega a chave. Eu vou entregar o carro para o cara lavado, motor lavado, higienizado, top. Ah, você já faz o completo agora. Eu já faço o completo. Já entrego o carro, já faço o completo. E às vezes também o problema já se estendeu não só para o sistema de arrefecimento, né? Porque, tipo, o problema foi no sistema de arrefecimento, mas o cara continuou rodando, aí, por exemplo, se estendeu e deu um problema no motor. E aí, se você não faz isso, você faz só o sistema de arrefecimento, o cliente vai reclamar que o problema não foi solucionado. Então fica aquele vago, pô, você não conseguiu resolver o meu problema. E eu consegui aumentar muito, né, os meus clientes quando eu aprimorei o sistema de pré-venda. O cliente chega, eu explico, eu dou praticamente uma aula para o cliente. Então, meu atendimento individual é em torno de 10 a 20 minutos, 25 minutos. Porque eu explico para o cliente qual que é a finalidade dos produtos, a importância. Por quê? Porque que você ganha com isso? Primeiro, porque o cliente vai voltar para fazer a limpeza do arrefecimento, o sistema vai ficar tratado, você vai conseguir dar uma margem de garantia com maior segurança. Sim. Né? Então, isso gera o quê? Gera benefício de ambas as partes. Então, o cliente chega, explico para ele como é que funciona a tampa, por que é importante fazer a troca do líquido de arrefecimento, por que tem que fazer uma limpeza técnica, o que é uma limpeza técnica, o que é uma limpeza normal. Então, isso que é importante. Legal. Ô, Clécio, explica um pouquinho pro pessoal de casa, cara, qual que é a função principal do sistema de arrefecimento? Porque, às vezes, a gente, como trabalha com oficina, a gente sabe, né? Pô, o sistema de arrefecimento é aquela água que a gente coloca no radiador, é aquela água que coloca no reservatório. Mas para que serve o sistema de arrefecimento? Explica um pouquinho pro pessoal de casa que é totalmente leigo, principalmente aquele pessoal que para no posto de gasolina e o frentista chega lá e fala assim, completa a água e óleo tá certinho e tal. Por que a gente chama de sistema de arrefecimento, né? Vamos lá. A gente que é da mecânica antiga, né, de 20 anos para trás, o sistema chamava-se sistema de refrigeração. Por que sistema de refrigeração? Porque a finalidade do arrefecimento era o quê? Baixar a temperatura do carro. Então eu tinha aqueles carros antigos que tinha igual Chevette, Corcel, que tinha aquela S que roda direto com o motor. Então a principal função do sistema era somente baixar a temperatura do carro. Top! Mas a tecnologia vai entrando na parada. Então as coisas vão evoluindo. Hoje a temperatura ela não é somente para baixar a temperatura do carro. Tá? Hoje tem envolvido emissão de poluentes. Hoje está envolvido consumo de combustível. Então, é muita coisa que está atribuída no arrefecimento. Né? O arrefecimento o quê? É o sistema que faz com que conduza a temperatura do veículo. Trabalha na temperatura ideal de trabalho. Então, vai fazer a troca de calor. Vamos trocar o calor. Então, hoje envolve o quê? Sensor de temperatura, muitas vezes intercooler, válvula EGR. É muita coisa que está atribuído no sistema de arrefecimento. O sistema de arrefecimento ele é envolvido por água e líquido de arrefecimento, que é o aditivo, né? Ou a solução propriamente dita pronto uso, né? A gente indica para as pessoas que são os entusiastas que não conhecem, sempre está fazendo o uso do fluido pronto uso, né? Fazer o uso do fluido pronto uso, porque você não sabe a proporção correta. Né? Sim. Então, hoje o sistema de arrefecimento ele engloba muita coisa. Igual, por exemplo, a gente estava conversando eu e o Pedro aqui num briefing aqui, referente à válvula termostática. Né? Qual é a importância da válvula termostática? Qual é a finalidade da válvula termostática? No sistema de arrefecimento, que é o sistema que vai controlar a temperatura do ambiente, do motor do carro. O cara vai lá e arranca a válvula termostática, pensando que é
toda simples. Vamos lá ranquear a válvula termostática. E todo mundo acha isso top, né? Vou arrancar a válvula termostática. Ainda mais quando quer aquelas pilotadas, quando quer cara. Vamos lá e arranca. Então vamos lá. Quando você liga o carro pela manhã, vamos dar a primeira partida, você percebe o quê? O carro tá acelerado, tá frio. O que o módulo vai entender? O sensor leu a temperatura, tá baixa. O módulo, para conseguir chegar na temperatura ideal de trabalho, ele vai mudar o tempo de injeção, vai acelerar o carro. Pumba. Até chegar na temperatura ideal de trabalho. Vai chegar na temperatura ideal de trabalho, ele vai parar de fazer. Então você vai e arranca a válvula termostática. O cara vai lá e arranca a válvula e vamos pra serra. Mas não precisa de válvula termostática. Vai lá pra serra. Os caras do Peugeot tem uns que falam isso. Não precisa, porque o carro esquenta muito. Né? Arranca a válvula termostática e vai pra serra. Então você batendo o ar direto, a temperatura vai lá embaixo. O que o módulo vai entender? O carro tá frio. Vamos mudar a temperatura do carro. Isso não danifica somente... E né? gasta gasolina pra caramba. É consumo de combustível, é emissão de poluente, é carbonização das peças internas. Isso vai propiciar para você um transtorno astronômico. É que como é a longo prazo, né? O pessoal acha que funciona bem. E geralmente é igual você falou, né? Vai estar na estrada, né? Que você vai perceber. Você tá andando no bairro, tá sempre quente ali, né? Tá sempre na temperatura ideal. Quando você pega a estrada, já o vento tá batendo. Capô, aí a temperatura chega lá embaixo e fala, porra, o carro tá top. Tá top, tá trabalhando frio. Aí você vai ver, carboniza todo o sistema, porque tá trabalhando com excesso de combustível, né? Sim. Porque não tem a lâmpada perfeita. Igual os sistemas Zetec Rocan, que é bem top a gente falar sobre isso. Aqueles sistemas Zetec Rocan Flex. Naquela época, né, aquela tecnologia Flex, a Ford colocou aquela válvula pilotada, né, diferença de temperatura. Aí os caras vai e falam, meu, esse carro não presta. Mas aquele carro, para aquela época, é o carro que atingia a lâmpada perfeita. O que é a lâmpada perfeita? Emissão de combustível, consumo de combustível, emissão de gases e consumo. Sim, é a mistura perfeita. A mistura perfeita, ar, combustível e temperatura. Então ele chegava no desempenho máximo que né? proporcionava, né? Porque hoje o arrefecimento não é somente troca de calor, né? Não é somente troca de calor, é câmbio automático, é controlar a temperatura de câmbio automático, é controle de temperatura de válvula GR. Meu, é muita coisa. Controla o consumo de combustível. Então, esse sistema ele é muito importante no geral. Às vezes você despreza, né? E é uma coisa que se você desprezar, se você descuidar a hora que você vai querer tomar conta, que você vai querer arrumar, aí é tarde. Engraçado que quando uma pessoa pergunta, né, meu, o que eu tenho que verificar no meu motor? A gente costuma falar água e óleo. Então, a gente sempre fala que o sistema de arrefecimento, cara, ele é 50% ali de tudo. Os outros 50% é motorização, funcionamento, peças internas, transmissão. Mas ele passa por todo mundo, então ele tem uma função, e cara... se ele falha, ele compromete tudo no carro, né? Compromete tudo. Compromete tudo. Tudo assim, né? Vamos falar de parte de motor e câmbio. O que mais aquece ali, né? Exatamente. O que precisa estar numa temperatura ideal. Porque senão o pessoal entende que quando falta água no radiador, vai bater amortecedor. Aí já não tem nada a ver. Então, pra você ver, né? O pessoal que tá de casa, pra entender, não é só uma água que vai no radiador. Não é só um líquido, né, que vai no radiador. São componentes que vai tratar o sistema. Toda uma tecnologia envolvida ali dentro, né? Isso aqui não é apenas um produtinho colorido. Aqui tem uma tecnologia embarcada. Sim. Né? Tem alguns produtos que eles fazem a função de não congelar, de aumentar o grau de ebulição da água, né? Tem alguns carros, o que acontece? A nossa cultura, quem é da mecânica antiga, falava, não coloca aditivo não, que ferra seu carro. Só que é uma conduta que hoje a gente não consegue falar mais isso. Porque já está chegando tecnologia com sistema, com sensor de glicol. Se o carro não tiver com aditivo, vai ficar pitando no painel. Caminhão, hoje em dia, a maioria dos caminhões, se você não tiver o glicol, vai ficar pitando no painel. Então, o que acontece? Para quê? Isso é segurança, né? Então, aquela mecânica antiga falava, não usa aditivo. Eu já peguei. É só a água. Já peguei na linha Renault, cara. Sensor de temperatura dando erro, porque só tava com a água. Você acredita? Acontece. Sério? Acontece. Por conta dos minerais, cara. Seríssimo. O defeito do carro era porque tá rodando só na água.
Aí a gente colocou o sistema de arrefecimento, inclusive a gente usou até Tirreno. Foi no início, quando eu conheci o sistema de arrefecimento Tirreno, como que trabalhava, que eu fui entender que era da montadora e tal. Cara, a gente ficou meses ali sem entender como que a gente resolveu o problema do carro. Depois que a gente foi conversar numa palestra lá com o pessoal da MT Thompson, o pessoal tinha esclarecido isso pra gente. Falou, é porque o carro tava com água. A questão dos minerais estava circulando e estava interferindo no sistema de injeção eletrônica. Porque assim, na verdade, o que acontece? Aqueles minerais, eles são sólidos. Né? Quando está circulando ali dentro, os minerais eles são sólidos, são as peças que são invisíveis, mas está circulando material sólido ali dentro. E um sistema de arrefecimento todo condenado, todo condenado. E calcifica, não calcifica os minerais também? Tipo, também. Começa... E forma essas paredes que vocês estão vendo aí, que a gente vai falar daqui a pouquinho nos radiadores aí. Passa para nós quais são os principais componentes, então, para a gente concluir essa questão de líquido de sistema de arrefecimento. Não é só a água que vai no radiador, ela tem várias funções, como você acabou de explicar, ela protege, ela resfria, ela abaixa a temperatura, só que hoje não é só usado para isso, né? Hoje ela tem outras funções. E quais são os principais componentes hoje de um sistema de arrefecimento? Então, hoje nós temos no mercado vários tipos de fluidos, né? Nós temos as bases que a gente fala, tá? Hoje nós temos esse daqui, que é o base polímero, que é o base água, né? Qual que é a diferença desse para o cara só trouxe produto da Radiex, Pedro. Por que será? É melhor, cara. A camiseta dele. Os caras que nos patrocinam, que nos ajudam aí. E não só isso, tá? Eu vou mostrar para vocês ali no refratômetro, que é produto de qualidade. Então, isso aqui é o base polímero, é o base água. Esse aqui é o popular, né? Então, isso aqui ele vai proteger o sistema de arrefecimento, né? Ele tem na sua fórmula também o anticavitante e o anti-espumante. Então, isso aqui é um produto básico. Ele vai fazer o que nosso sistema de arrefecimento precisa na condição nossa, na condição tropical aqui. Tá, então é um produto que eu posso usar a qualquer momento. A qualquer momento. Baixou o líquido de arrefecimento, eu posso usar um produto desse para completar, por exemplo. Não é isso. Você tem que entender qual é o produto que está usando. Você não pode misturar uma base com uma outra. Né? Então, por isso que é interessante você entender. Base polímero, base propanotriol, base monoetileno glicol. Você não pode misturar um produto com outro. Então, por isso que tem que saber qual é o produto que o aplicador colocou no seu veículo. Porque se você precisar repor, você tem que colocar do mesmo. Não pode misturar uma base com a outra. Caramba, então para ver como é complexo, né? Porque o pessoal chega no posto de gasolina, já coloca a coisa lá dentro do radiador e você nem rosa, sabe. Viu que o seu é rosa, fala, eu tenho desse. E geralmente vai influenciado pela cor, né? O meu é rosa também, ou o meu é verde. Ou... O produto, ele é o mesmo, tá? A diferença de cor é por montadora, né? Geralmente a linha francesa usa o verde, a linha Honda usa o azul, e a linha nacional usa o rosa. Então a cor não influencia? Não. A diferença o que manda é a fórmula e o produto. A base, né? Isso é a base que é feito o produto. Esse aqui é um produto popular. Só que assim, claro, Clécio, se você tem um líquido rosa e coloca um verde em cima... Vai ficar uma coloração bem... Vai ficar escuro e às vezes o pessoal vai entender que tá até sujo, né? Mas na verdade é porque você misturou as cores. Mas a cor não influencia na parte a coloração, a gente só aplica coloração no produto para a gente entender. Tá? Hoje, por exemplo, a Radiex tem incolor. Prova de arrancada. Não pode ter coloração nenhuma, não pode cair nada de coloração na pista. Então, a Radiex hoje tem o produto, não quero cor nenhuma, eu quero ele incolor. Ele vai ter sem coloração nenhuma. Então, a coloração é só para a gente identificar o produto, né? Identificar por montadora. Mas o produto, a base em si, ela é a mesma. Legal. Então nós temos que entender o quê? Hoje, nacionalmente, nós temos 3 tipos de base. Que é a base polímero, né? Que é a base d'água, que é o mais popular, que é o mais barato, que é o mais usado. Que ela pode perceber que ele é mais fininho, tá vendo? Ele não a coloração, né? Você fala. A densidade. Então, quanto mais densidade, mais troca de calor. Concorda? Sim. Quanto mais rápido ele passa... menos troca de calor. Então, esse daqui é um produto mais eficaz na troca de calor, né? Então, top. Na troca de calor, esse daqui vai ser mais eficaz. Por quê? Porque ele é mais fino, ele é mais denso. Essa base aqui, ela é mais fina. Então, ele vai ser mais eficaz na troca de calor. Nós temos também
o base propanotriol, que é essa base aqui. Você pode ver que ele é... Essa base rosa, qual que é a base? Não, a cor é indiferente. Não, a base dela. Esse daqui que é mais fininho é base polímero. Polímero. Isso, base E agora d'água. esse é o Esse aqui é a base propanotriol. propanotriol. Pega esse daqui da ponta pra mim. O rosa? Não, Esse aqui? o outro. Esse? Boa. Esse daqui é o popular. Deixa eu pôr pra cá, que aí alivia seu Isso. lado aí. Esse daqui é o base monoetileno glicol. Esse aqui é o indicado pela montadora, tá? Esse aqui é o G48 da Radiex. Esse aqui é homologado por várias montadoras, tá? Audi, Bentley, Mitsubishi, várias montadoras. Isso aqui é um produto homologado. Esse aqui é o G48. Ele é base monoetileno glicol. Se você chegar e você pegar ele, ó, e se você, como você sabe se o aditivo é base monoetileno glicol ou não? Ó. Pega aí. Põe no seu dedo. Passa na mão. Circula assim, ó. Depois assopra. Aí você me fala o que aconteceu. Esquentou. Esquentou. Esquentou bastante. Quanto mais você assopra, mais esquenta. Então essa é a função base não é um monoetileno técnico. glicol. O cara é um físico, Tá. um químico. Então você vai entender que esse produto que está no carro, ele é base monoetileno glicol. Isso aqui é o que a montadora pede, está no manual. Ó, usar produto base monoetileno glicol, tá? Mas o monoetileno glicol é um produto muito tóxico, né? Aquele pessoal que morreu lá naquela cerveja lá que contaminou. Ah, tá, que teve da cerveja lá, que o pessoal foi contaminado, os Isso. barris e tal, com monoetileno glicol. Esse material aqui, ele é muito tóxico. E é um material também caro, né? Porque é um material monopolizado. Então é um material caro. Mas, por ser uma fórmula global, que ela atende tanto o seu cara aí pro frio, tanto pro calor, então ela atende de A a Z. Então, a montadora pede, vamos usar um aditivo base monoetileno glicol de A a Z. Todos os carros, todas as Que é o que montadoras. a gente usa, na verdade, lá. Mas, o que acontece? Nós temos também uma outra fórmula que chama propanotriol, que é o intermediário. Que fica no meio do caminho. Que ele também tem na sua fórmula o anticongelante, o antifervura. É um aditivo long life, que é para fazer a troca por 5 anos, ou 241 mil km. Só que é um Caraca, produto mais barato. Então, é um produto mais rentável, mais agradável financeiramente, mais vendável. Porque, vamos supor, uma troca de arrefecimento, uma limpeza de arrefecimento com aditivo base monoetileno glicol, ela fica muito cara. Então, acaba afastando o cliente, porque, infelizmente, o produto ele é caro. Sim. Né? Todo base mono, ele é caro. Tá? Então, nós temos 3 fórmulas. O base polímero, o base d'água, base propanotriol, que é o intermediário, e o base monoetileno glicol. Mas assim, só pro pessoal entender, se o carro mudar de temperatura de forma brusca, tipo assim, hoje eu tô com o carro aqui em São Paulo, e aí depois eu viajei com ele pro Chile, lá no frio, aquele ali ele congela, quando o carro estiver desligado, vai congelar. Esse congela. Esse, se você colocar no freezer, ele congela. Esses dois aqui não, porque nesse pacote aqui, ele tem o anticongelante. Entendi. Então se a pessoa vai fazer uma viagem com uma temperatura assim, ele tem que pensar nisso antes de viajar. Isso. Né? Dentro do seu sistema de arrefecimento, tem que ter um produto que tenha a base propanotriol, monoetileno glicol. Por quê? Porque ele não pode congelar a água. Entendi. Ô, Clécio, então é o seguinte, bebe uma água aí. Vai ouvindo minhas perguntas aí, que eu acho que é uma pergunta que o pessoal de casa deveria saber. Quando o assunto é completar o líquido de arrefecimento, tem que ser na oficina onde você faz manutenção. Não é em posto de gasolina, não é na rua, porque não pode misturar os produtos. É isso mesmo, cara? Primeiramente, tá? O veículo não se completa a água, tá bom? Se tem alguma perca de líquido de arrefecimento, você tem que procurar o seu mecânico para ele verificar o teste de defeito. estanqueidade para ver onde está indo essa água. Então, Primeiro. não baixa a água de sistema de arrefecimento. Sistema de arrefecimento não baixa água. Se estiver baixando água, você tem que procurar o seu técnico para ele verificar onde que é, fazer o teste Certo. de estanqueidade para verificar. Mas para completar, Digamos que aconteceu e baixou um pouco. baixou um pouco, você tem que completar com a mesma base, mas o aditivo pronto uso. Por quê? A gente que é técnico, a gente vai conseguir fazer a diluição correta. A pessoa que é aplicadora, não.
Então, ela pode colocar a mais ou pode colocar menos. Ela pode estar não protegendo o sistema ou como pode estar agredindo por estar uma condição muito severa, muito fluida. Em excesso, Então, você disse? Então, às vezes, nem o frentista ali, ele sabe que tem a proporção correta. Então, ele está danificando o seu sistema de... Completar água no posto de gasolina do frentista são em condições absurdamente adversas. Tá? Na condição que não tem como eu parar, vou completar com água mesmo. Nunca completar e colocar aditivo em posto de gasolina. Tá? Aditivo, a troca do líquido de arrefecimento tem que ser feita por uma oficina mecânica ou um técnico de arrefecimento, porque é um produto muito importante. Né? Não é assim, você chegar e colocar qualquer uma água com suco ou não, porque ele pode comprometer todo o sistema do seu carro. Então, nunca completar no posto de gasolina com fluido, sempre procurar o seu técnico. Tá baixando um pouquinho a água. Vou lá na sua oficina, vou fazer um teste de estanqueidade, vou verificar qual que é o defeito e arrumar. Não ficar indo no posto, vou completar, vou colocar. Por quê? Porque você pode estar descontrolando a diluição do produto. Ou você pode misturar uma base com a outra. E pode dar problema também. Vai dar reações químicas diferentes. Exatamente, né? Diversas. Pode divergir e pode até danificar o problema. Calcificar, fazer aquelas borrinhas brancas, aquelas espumas que fazem. Então, nunca... Pode estourar juntas também? Tipo... Sim, qualquer exceção de pressurização no sistema, ele pode estourar. Pode danificar. Então, fica assim, da nossa responsabilidade como técnico, como oficina... Quando um carro chega na oficina, faz a parte do sistema de arrefecimento, a gente já entregar para o cliente uma garrafa a mais, já com a diluição correta, numa situação de emergência. Se precisar completar o que a gente faz hoje na oficina. Fiz um sistema de arrefecimento, a gente já deixa para o cliente uma garrafa de emergência, porque a gente sabe que está ali, ó, na proporção certa, porque lá na oficina a gente usa... baixando, você pelo menos chega até a oficina com o carro, né? Exato. Lá na oficina a gente usa concentrado e a gente prefere diluir. A gente não usa pronto uso na oficina. Exato. Então a gente já deixa um pronto uso pronto para o cliente, com a mesma especificação, e o cliente leva. Então isso é uma forma correta mesmo, né? Pra gente saber se a gente está fazendo certo. É o correto. Porque você já fez a diluição correta ali, né? Porque você pode atrapalhar todo um processo, que já aconteceu muitas das vezes. Por exemplo, o cara fez uma limpeza de arrefecimento comigo, de repente estourou uma mangueira, deu uma colisão, enfim. Aí o cara veio, e o outro veio no posto de gasolina e colocou. A hora que eu cheguei, quando eu fiz o meu protocolo de diagnóstico, que eu fiz o teste com o refratômetro, eu vi que estava baixo. Aí eu perguntei para o cliente, você colocou água aqui? Eu vi que a coloração estava até que boa. Aí ele falou assim, não, mas está abaixo aqui do que a gente deixa, né? O grau do refratômetro. Vamos fazer um teste? Aí sim, não almocei ainda, hein, mano? Agora é a hora, pai. E o copinho? Então, aqui, o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai fazer um teste, simular um teste no... Um só, Clécio? Não, vários. Pode dar todos. Pode dar todos aqui? Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês, isso aqui é o refratômetro, tá? Isso aqui você vai conseguir entender a quantidade de fluido, se o seu sistema está protegido ou não, beleza? Então, primeiro, eu vou fazer o teste somente com uma água, para ver se está calibrado o equipamento, beleza? Então, vou colocar aqui um pouquinho. Mano, olha, tá vendo? É uma verdadeira aula, filho. É técnico. Olha lá. Onde que ficou a faixa azul lá? Boa. Tá certinho na onde aí, ó? Qual que é o número que tá aí? Eu não manjo muito aqui, não. Mas eu tô vendo tudo azul aqui. Tá no zero lá embaixo, ó. Tá vendo? A faixa branca tá no zero, tá vendo? Lá embaixo. Tá lá de baixo. Começa lá embaixo. Isso. Legal. Dá lá pra ele ver. Tá no zero. O azul tá no zero, exatamente. Isso. Olha lá pra ele. Zero. Você é bonitinho, mano. Olhando no refratário, hein, mano? Segura aí. E agora vamos fazer o teste do fluido. Eu quero uma ferramenta dessa lá na minha oficina, patrocinada pela Garantec. Aí sim. Pedi pra Radiex mandar pra você. Então vamos lá. Tá zerado aqui. Boa. Vou limpar o equipamento. Vamos lá.
taxa azul lá, onde que deu lá, em cima. Caramba, já foi pra lá dos 30. É isso mesmo? Olha aqui, ó. Aqui nós temos a tabela, né? De acordo com o BRICS, nós temos a tabela. Então a diluição aí Tem uma referência. A diluição tá quanto aí? De porcentagem, 50%. Tá certo? Sim, então, isso mesmo. Lá. Então vamos lá. Aí o cliente chegou. Chegou aqui assim mais ou menos. Tá no 50%, que eu fiz a diluição certinha aqui, ó, 50 por 50, certo? Aí o cliente vai lá no posto de gasolina. Vamos lá. Foi no posto de gasolina e completou. Colocou água, mais água. Ou colocou outro produto. Certo? Que é água de salsicha. Colocou outro produto. Vou limpar o equipamento. Vou só limpar porque eu tirei no glicol ali. Pesado. Então vamos lá, vou testar agora. Aí o cara misturou, completou com água e tal. É mal prático de usar, né, mano? Olha lá. Ih, caiu, velho. Então quantos por cento tá aí? Já foi 15% agora. Então 15, no 15 tá então, com de tá, 20 a 25%. então não tá protegendo. Não. 20% só? Bateu no 15. Nossa, e ele bateu certinho, ó. Você entendeu? Então é isso. Por isso que você não pode. Então esse equipamento é um equipamento que você vai conseguir persuadir o seu cliente. Você vai mostrar. Igual, por exemplo, você vai fazer um exame. O médico, ele já sabe que você está com câncer. Só que você não vai acreditar. Mas na hora que você vê o exame, você fala... Ah, é uma prova que faz o cliente entender até como que funciona. Tá certo? Né? Sim, e qual que é a importância de a gente conseguir entender as bases, tá? Agora eu vou fazer um teste com essa outra base aqui, ó, que é o base polímero. Esse é mecânico raiz, tá, pai? boca, Isso é raiz mesmo. Aqui não tem pra você não, hein, Júnior? Aqui não tem pra você não, hein, vai? Então, vamos lá. Agora esse aqui é o base polímero, certo? Eu fiz a diluição a 30%. Agora vira a tabela lá. Vira a tabela. Ah, do base polímeros é diferente. É diferente, a tabela é diferente. É, ele tá em 5 ali, vai. Olha lá. É outra tabela pra isso. Ah, tá. Você entendeu? Porque o importante é você entender qual que é o produto que você está usando. Porque você pode chegar lá no seu cliente, ele está fazendo uso de um base polímero. Ah, entendi. Você entendeu? Aí você consegue Aí você fala assim, pô, tá no 5. Tá ruim. Tá ruim. Não Mas tá não ruim. tá ruim. Porque a base que ele está usando é uma base polímero. Como que eu vou entender qual que é a base polímero, ou a base propanotriol ou base monoetilenoglicol? A viscosidade. Você vai perceber que o aditivo, que é base mono ou base propano, ele parece um óleo. Sim, exatamente. Ele parece É um o que a óleo. gente mais usa. Eu passei assim. Isso. Sim. O base polímero, ele parece uma água, ele é líquido, ele é aquoso. Então você tem que entender qual que é a base que o meu cliente está usando na hora do diagnóstico. Ó, a base polímero, então vai ter que dar 5. Quer ver? Ó? Então o cliente chegou lá no posto e colocou mais um pouquinho de água no base polímero também. Ó. A gente chegou lá, botou base água. Colocou mais um pouquinho de água no base polímero, que já estava aqui no refratômetro aqui, já vai dar lá embaixo. Olha aí. Caramba, aí já deu quase 0. Deu quase 0. Então o sistema não está protegido. Sim. Ele está com a coloração bacana. Só que não tem proteção. Isso acontece quando aquele cliente compra o fluido, aquele mais barato. Água de salsicha. Água de salsicha. O que A suco. coloração tá linda na cabeça do cliente. E paga barato, né, velho? Na cabeça do cliente tá top. É isso que acontece. Aí o cliente chega na minha oficina, aquela água tá linda, o cara fala assim, acabei de fazer uma limpeza de arrefecimento ali. Como eu falei para você, meu sistema de atendimento, ele é padronizado. Todos os serviços, eu vou fazer o teste com o refratômetro. Vou mostrar pro seu cliente. Tá aí. Que legal, Infelizmente, cara. o seu sistema não tá protegido. Então, mas por que isso? Porque eu quero divergir, eu quero confrontar com a minha concorrência? Não. Porque eu tenho que ter uma margem segura
para me cobrir minha garantia. Claro. E outra, cara, eu vou falar pra você, esse teste é sensacional, cara. Sensacional. Eu mesmo não sabia disso. Eu conheci a ferramenta... Se você souber que essa ferramenta é tão barata, cara, você... É isso, eu conheci a ferramenta, só que a gente nunca precisou, sabe? Não tem o uso de uma ferramenta dessa na oficina. Porque geralmente os clientes que já vão, a gente já trata o sistema e cuida sempre, né? Então a gente ficou meio que assim, tal, mas eu conhecia a ferramenta, mas não sabia que era nesse grau aqui. Que finalidade, com uma ferramenta simples, né? Às vezes o cliente, vamos supor, uma limpeza de arrefecimento, você não quer empurrar uma venda para o cliente, você está demonstrando que tem que fazer a troca. Fora, né? Então o que acontece? Esse cliente está ali, então você vai ter que, você não tem como você colocar o seu produto em cima daquele. Então você vai fazer uma limpeza de arrefecimento, tá? E a limpeza de arrefecimento, ela tem alguns graus diferentes de limpeza de arrefecimento. Isso é legal, cara. Não é todo carro que você vai fazer uma cobrança igual. Antes de você continuar com essa parte, a gente abriu uma caixinha no Instagram e tem uns clientes que fez umas perguntas. E são perguntas, de leigo mesmo. Vamos responder essas perguntas primeiro? Pra cima. Antes da gente se aprofundar? Bora, Pedro? Bora. Responder o pessoal das caixinhas, cara? Porque tem umas perguntas que você já até respondeu no bate-papo que a gente tá falando ali, ó. Deixa eu abrir aqui, ó. Deixa eu começar. O Emanuel Coutinho, ele perguntou qual que é a limpeza mais adequada para um veículo que utiliza água da torneira? Boa pergunta, Manuel. Mudará para o aditivo, é esse, Pedro? E quer mudar, lógico, para o aditivo, né? Mudar para o... Então, primeiro, a coisa, um técnico a ser analisado é com qual está o grau do sistema de arrefecimento. O sistema de arrefecimento ele pode estar neutro, que é o quê? É o cara que colocou aquele aditivo meia boca, mas não está ainda nem alcalino, nem ácido, tá? Então, nós temos que entender o quê? O sistema está neutro ou ele está muito ácido? Ou alcalino, ou oleoso. Então, nós temos que entender qual que é a necessidade que aquele veículo está, né? Então, referente à diferença da água da torneira com a água desmineralizada. Vamos lá. A água da torneira é a água mineral atribuída a alguns componentes que o sistema de saneamento coloca para melhorar a nossa saúde, que é o flúor, cloro e mais alguns sais, né? Esses sais e até os minérios que vêm da natureza não são bons para o carro. Por quê? Porque o veículo ele tem diversas peças dentro do veículo. É alumínio, cobre, latão, ferro fundido, inox. Então, na escala, tem componentes que divergem com o outro e danificam o outro. Por exemplo, o cloro danifica o alumínio e assim vai. Então, para o sistema de arrefecimento, esses minérios, esses sais, essa parte sólida que fica dentro da água e que também mais adicionada que a empresa de saneamento coloca, não é propício para o sistema. Então o que a gente faz? A gente tira todos esses sais, essas partículas sólidas do sistema e também retiramos os íons. Para quê? Para ficar somente a água. Então vai ser somente a água, não vai divergir com material nenhum, o pH da água vai estar neutro. Então, aí a gente pode fazer a diluição água desmineralizada, deionizada e líquido arrefecedor. Exato. Essa pergunta que ele fez é o seguinte, pelo que eu entendi aqui agora, ó. Ele tá usando sempre água de torneira, só que agora ele quer começar a pôr aditivo. Aí ele quer saber o que ele deve fazer primeiro. Entendeu? A vida toda usou água de torneira. Aí agora ele quer colocar aditivo no sistema. Tá, então... Que é a tal da preocupação que todo mundo tem. E agora, vou pôr aditivo, vai abrir furo, o que vai acontecer? Tá. O aditivo, ele não tem a força de ficar refugando, abrindo os furos. Se o seu sistema tem que primeiramente procurar um técnico, um mecânico, um técnico de arrefecimento, para verificar a estrutura do sistema de arrefecimento. Se tiver algumas marcas de vazamento, de corrosão, de cavitação, desgastes, tem que ser substituído as peças, feita uma revisão no sistema de arrefecimento antes de colocar. Antes de começar a usar aditivo. Boa. Tá? Mas todos os carros têm que estar fazendo uso do fluido. Então, por que tem que fazer uso do fluido? Para manter o sistema protegido.
Não é porque você colocou o fluido agora que vai abrir furos. Não, o sistema de arrefecimento, o fluido não tem essa função. Então, se você está usando água de torneira e quer começar a usar o líquido de arrefecimento correto para o seu veículo, primeiro procure um técnico de arrefecimento, faça uma revisão no sistema, verifique como é que está a mangueira, verifique como é que estão as peças metálicas, aí sim você pode fazer o uso do fluido com segurança. Boa. Próximo, mano. O Alisson GC, ele perguntou por que o reservatório suja. O nome já está falando, reservatório, né? Toda a estrutura do veículo já é feita para as partículas sólidas sedimentarem naquele recipiente, né? Então você pode perceber que as partes mais pesadas, ela fica sempre no fundo do reservatório, já feito de propício para isso. Então, ele suja por quê? Porque a movimentação vai movimentar aquelas partículas sólidas ali, e ela vai sedimentar na parte superior do reservatório, né? Ou, se tiver num grau muito elevado, ela vai acumular na parte superior do radiador. Boa. Tem uma aqui, ó. São tantas perguntas que o pessoal fez, cara. Que top, meu. Ó, Eduardo, ele falou assim, ó. É recomendado colocar somente o aditivo pronto uso para uso ao invés da água desmineralizada? Tá, boa pergunta. A água desmineralizada por si só, ela não tem função protetiva nenhuma, tá? Tem muita gente que quer colocar somente água desmineralizada. Se você colocar somente a água, ela não vai proteger, ela não vai ter minério. Então, depois de alguns dias, semanas, ela já vai ser uma água altamente ácida, porque todas as partículas metálicas, ela vai começar a oxidar, e aquela água que era mineira, que era desmineralizada, ela vai encher de componentes químicos, tá? Então, tem que fazer se você for aplicador, não for técnico, fazer o uso do aditivo pronto uso, né? Se você for um aplicador e você souber fazer a diluição, proporção correta, líquido arrefecedor e água, você pode fazer o aditivo concentrado. Boa. PRZ Lima. É normal baixar água do 408? Trocado recentemente bomba d'água, sempre completando. Como a gente falou naquela hora, normal né? baixar água, sistema de arrefecimento? Sistema de arrefecimento nenhum é normal baixar água, tá? O sistema já está falando, o sistema é fechado. O sistema de expansão, ele é fechado. Não é para vazar água, não é para baixar o nível da água. Se estiver baixando o nível de água, procure um técnico aí para fazer o teste de estanqueidade para verificar por onde está essa água. Muitas vezes a pessoa fala, a gente não consegue achar, né? Das intenções da coloração do fluido é essa, para usar como um contraste de qualquer fuga de vazamento. Entendi. Porque tem vazamentos Legal. que você não consegue visualizar. Por quê? Porque ela cai no bloco, o bloco está quente, ele evapora, você não consegue ver, por ser muito pequeno. Então, uma das intenções da coloração é isso. Então, o que eu faço na minha oficina quando o cliente tem esse tipo de dúvida? Você quer trocar? Você sempre usou rosa? Vamos usar hoje só o verde. Só para a gente verificar se tiver alguma mancha de cor diferente, né? Você vai conseguir identificar que é por ali que é o vazamento. Legal. Então, a coloração do aditivo também serve para você como um contraste aí, para você verificar futuros vazamentos aí. Legal. Tá. Tem uma aqui, ó, última agora, porque senão é muita pergunta aqui mesmo, velho. Muita pergunta. Inclusive, pessoal, obrigado aí pelas perguntas, né? Na verdade, são todas perguntas boas, é porque realmente não dá tempo de responder todo mundo. Ludmir Santos. Segundo o mecânico, a tampa do reservatório estragou e ficou com pressão. Tampa do reservatório. Pergunta muito top. Vamos lá. Tampa de reservatório, de expansão, tá? Como é que funciona a tampa? A tampa ela tem duas válvulas. Ela tem uma válvula interna, né? Que é a válvula de pressurização. E tem essa válvulazinha vermelha aqui, que é a válvula externa, que é de despressurização. O que acontece? Essa válvula de pressão, ela vai pressurizar o sistema para chegar na compressão máxima de 1,4 bar. Se porventura ela aumentar essa compressão, ela vai estancar, ela vai expurgar, vai jogar para fora. Também, isso aqui é uma peça mecânica que ela tem em movimento, tanto a de pressurização quanto a de despressurização, né?
partindo do princípio que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, né? Quando você aumenta a temperatura da água, do líquido arrefecedor, ele vai aumentar, vai gerar a molécula de oxigênio e vai aumentar a sua massa dentro do sistema de arrefecimento. Ele expande. Essa vai expandir. Por isso que está falando, de expansão. Então, por isso que você não pode encher o reservatório até a boca. Ele tem que ter esse nível, esse gap, tá? Então, a válvula de despressurização, ela vai despressurizar essa massa que ficou maior e depois ela vai controlar o nível do reservatório. Por isso que você acaba não percebendo, né, esse processo mecânico, você consegue não perceber no dia a dia a movimentação da água. Aí quando você vê que a água está movimentando no reservatório, isso quer dizer que a sua tampa não está boa. Como você pode perceber que o nível começa a subir da água, e a hora que você vê, ele desce, ou aquela mangueira está chupada, já percebeu? Já pegou algumas vezes, quando que a mangueira está fechada lá dentro? Sim, exatamente, cara. Que acontece? Ela dá uma depressão, ela né? despressuriza e a tampa não faz a função dela. Legal. Né? Então é muito importante salientar, agradecer a pergunta do amigo aí, a importância da troca da tampa do reservatório de expansão. Que não é só uma tampa, que não é só uma tampa. É uma Isso aqui é uma peça mecânica que ela tem uma válvula, ela tem a função de pressurizar e despressurizar o sistema. Essa tampa é um vilão maligno no sistema de arrefecimento. Por quê? Porque ele causa cavitação. Cavitação é um fenômeno, né, que ele forma umas bolhas de ar no sistema que explodem e fazem isso com a bomba d'água. Essa bomba d'água não tem muito tempo de uso. Caramba, o famoso queijo suíço. Queijo suíço. O caminho de rato. Você já pegou assim, já? Várias e várias. Um dos maiores vilões é a tampa. Quando acontece isso, provavelmente pode ser a tampa. Bem provável a tampa ou o até efeito mesmo... é cavitação, aí tem que procurar o que causou até mesmo a cavitação. uma né? perca de pressurização no sistema, tá? Mas muitas vezes a gente não consegue visualizar a despressurização e ela tá na tampa. Caramba, tá? Então, por isso que é importante a gente entender a característica de causa. Não adianta a gente pegar e só resolver o problema, vamos trocar a bomba, beleza. Daqui com o tempo, para você conseguir atingir uma margem segura da sua garantia, você tem que entender a causa, né? Igual eu tô com duas bombas aqui, ó, que são defeitos diversos. Essa bomba aqui foi cavitação e essa bomba aqui, ela danificou o eixo, por quê? Porque o aplicador não colocou a bomba na posição correta. Ela, por ser na peça excêntrica, ele colocou ela e gerou uma tensão uniforme no eixo central e danificou a bomba com pouco tempo. Ah, o eixo trabalhou na posição correta e ficou forçando mais um lado. Então você pode ver que a bomba não tem sintomas de cavitação, não tem sintomas de corrosão, mas ela danificou o eixo central ali por devido à falta de excentricidade da bomba do eixo. E acabou forçando a... Então é muito importante... É de Corsa essa bomba essas aqui, duas né? são de Corsa. Corsa não, linha GM no geral? Quase tá? todos, né? Usa parecido. Então, para isso é muito importante a gente entender as características de causa. Não é somente você ir lá e chegar e matar a pau e resolver o problema. Porque às vezes você mata, troca a peça, mas o problema persiste. Sim. Você não entende o motivo, né? Aí acontece de novo depois de um tempo. Exatamente. E você perde sua garantia, porque o cara vai te cobrar e o fornecedor provavelmente não vai te garantir. Ah, com certeza. Até porque o fornecedor, ele tem também um laboratório, ele vai fazer uma análise na peça, né, meu? Essa aula que você tá dando pra gente aqui, provavelmente o pessoal sabe de cor, porque precisa cumprir garantia, enfim. Caraca, Vamos véio. falar agora um pouquinho, que eu acho interessante, a diferença das limpezas de arrefecimento. Boa, cara. Porque a gente tem uma dificuldade com isso. Até mesmo em relação... da precificação. Exato, cara. O pessoal não entende o que é uma limpeza técnica, o que é uma limpeza preventiva e o que é uma limpeza corretiva, velho. Eu acho que é o calcanhar da rapaziada de casa aí também. Até os aplicadores, eles pecam muito. Só antes da gente falar, vamos só dar um recadinho do nosso patrocinador pro pessoal? Coisa rápida. É a Vialube, galera. A Vialube é uma distribuidora de fluidos e líquidos de arrefecimento, né? Ela fica aqui em São Paulo. E a Vialube é a única representante em São Paulo da PEC Motors. Exatamente. Né? Então, se você quiser usar os produtos da PEC Motors para óleo de câmbio,
você precisa entrar em contato na Via Lube se você estiver em São Paulo, porque só eles têm. Exatamente. Por que a gente tá falando da distribuidora? Pô, mas vocês não têm a France Motors Stores que vende peça? Exato. A distribuidora é para você que é CNPJ. Se você que é oficina, que você precisa comprar barato, amiguinho. Você precisa comprar barato para você lucrar com a venda da peça. Se você continuar comprando em autopeça, seu lucro vai lá embaixo. Então, se você é CNPJ, se você tem uma empresa aberta, se você é oficina, tá aqui, ó, uma distribuidora que são os produtos que você também vai encontrar na nossa loja. Porém, a nossa loja é destinada a pessoas físicas que quer comprar, às vezes, 2 unidades, 3 unidades. Agora, se você quer comprar para um estoque da sua loja, da sua oficina, pode entrar em contato com o pessoal da Via Lube e o Pedro vai deixar também o contato lá, né, velho? É isso aí, vou deixar o link aí, é só vocês clicarem que vocês vão ter o contato. Show! Bora aqui, mano? Voltar com esse papo top aqui. É muito interessante, principalmente as oficinas, entender a diferença, né, da limpeza normal de arrefecimento, que é só aquela retrolavagem, né, e recolocar o fluido da proporção líquido-arrefecedora e água mineralizada. Quando você pega um carro que está nessa condição aqui, ó, aquela água marrom, aquela água altamente ácida. Só por Deus essa água aí. Tá certo? Isso aqui, o sistema já está altamente ácido, está altamente comprometido. Então, somente com a retrolavagem, somente com a circulação da água, você não vai conseguir efetivar 100% a limpeza do arrefecimento. Então, por isso que já está falando, é uma limpeza técnica de arrefecimento. Não é aquela que o cara faz no posto, não é aquela que o amigo faz no final de semana em casa. Por quê? Porque ele não vai conseguir efetivar a performance que necessita. Por quê? Às vezes o cara pega um aditivo desse, de 60 conto o litro, né? E faz uma limpeza simples e coloca lá 300, 400 conto de líquido arrefecedor. Quando você dá uma volta no veículo, que a válvula abre, já está tudo sujo de novo. Então, para efetivar a limpeza técnica de arrefecimento, quando está o sistema ácido, nós temos o limpa radiador, que é esse produto aqui, ó. Esse produto aqui vai tirar... Já usei muito isso aí, velho. É que eu não tive tempo para a gente colocar uma pecinha enferrujada para verificar como é que fica. Isso aqui é top. Você coloca um parafuso, qualquer coisa enferrujada, deixa lá por umas 2 horinhas. Na hora que você vai ver, o parafuso está limpinho. Então essa é a função para remover a solução ácida. Isso aqui vai ser uma vassoura. Vai ser uma vassoura que vai limpar todo o sistema, vai tirar todas essas crostas ácidas aqui do sistema. Então, limpeza técnica de arrefecimento tem que ser feita com produtos, tem que ser feita com técnico de arrefecimento. Boa. Ou um tecloaplicador. Então, essa limpeza de arrefecimento, ela tem um diferencial, ela tem uma cobrança diferencial. Não é só colocar aditivo e água, tirar o que estava e colocar um novo. Ela vai levar mais tempo, ela vai gerar uma hora trabalhada maior. Então, até um já está falando, limpeza técnica de arrefecimento. É outro valor. Tá bom? Ô Clécio, tem também o caso de quando o óleo mistura com a água, né? Isso, aí já é outro tipo de limpeza que a gente vai mostrar agora, tá? É isso aqui, ó. Eu coloquei, vocês podem ver, ó, o óleo na água, tá vendo? Ela não se mistura. A polaridade do óleo é diferente da água. Você pode ver, ó. Ela não se mistura. E isso aqui é um vilão, cara. Isso aqui é... Tava até comentando com o Pedro. Você lembra quando daquela cliente quando você trabalhava naquela oficina lá embaixo, que tinha uma Master, que você tirava, desmontava o carro inteiro? Você fez umas 3 vezes. Você lembra? No Master, lembro. Ave Maria, mano, nem fala isso aqui no podcast, mano. Que vai brotar o Renault Master lá pra poder arrumar. Cara, tinha um Renault Master que tinha um problema crônico, lembra? Lembro. Uma vez por ano o Joe levava o radiador pra mim e não tinha esse produto. Então a gente tinha que fazer o quê? Desmontar tudo, lembra? Sim. Mangueira, não ar tinha. quente, Mano, tudo. Era detergente 3 dias, mesmo. Era 3 dias, não era, Joe? Era. Então hoje, cara, chegou um... Cara, isso daqui é a menina dos olhos. Tem na nossa loja, tá? Pra Esse vender. aí, ó, já tem na loja. Se você clicar lá na loja, você consegue comprar. Esse aqui Esse é o produto inversor molecular. Top, velho. Isso aqui, cara, é dinheiro muito rápido no bolso. Ó, uma limpeza técnica de arrefecimento feita com inversor molecular, mínima, é R$480. Mínima. É isso mesmo. Então você vai ter um lucro astronômico. Por quê? Imagine quando você fazia aquela Master.
Era 3 dias de trampo, 3 dias de um profissional trabalhando no carro. Era 3 dias desmontando e montando. Isso porque a gente ainda tinha que levar pro Clécio. Ele fazia uma mágica com os produtos químicos dele e entregava tudo limpo de volta. Ele levava as mangueiras, levava o radiador, o reservatório, né? Tudo. Então, mano, esquece. Com um produto, um só, desse daqui, que é um inversor molecular, você vai resolver o problema. Agora a gente vai... Essa semana a gente vai usar lá já na oficina. Aquela transmissão que entrou água, que entrou óleo do câmbio no sistema de arrefecimento. Como vocês podem ver, ó, aí, eles não se misturam, né? Ele vai inverter a polaridade dos produtos. Tampa bem aí, velho. Não fazer bagunça. Pra gente não fazer bagunça no estúdio. É isso aí. Ó. Danoninho. Isso aqui, ó. Vai. Isso porque aqui a gente não tem. Isso aqui porque a gente não tem pressão no sistema e não tem temperatura, que nos favorece na limpeza técnica. Sim. Entendeu? E assim, a sacada do negócio. Vamos lá, Clécio. Eu fiz a limpeza com inversor molecular. Mas o sistema ainda está com a corrosão. Após fazer a limpeza com inversor molecular, nós temos que tirar a solução ácida, porque ele não tira a solução ácida. Ele tira o óleo. Então você vai complementar a sua limpeza técnica com um limpa-radiador, tá? Aí você vai fazer o kit com os dois, aí o sistema vai ficar totalmente limpo, tá? O pH da água neutro, zeradinho, e você vai poder aplicar ou a solução pronto uso, que é 50/50, ou você pode aplicar o seu dia a dia, o aditivo concentrado. E uma sacada bacana também para a gente que é oficina, se você quiser comprar também aditivo super concentrado, você consegue aumentar também o seu ganho, né? Porque sai mais em a conta. diferença, o produto é o mesmo, a diferença é a diluição, né? Então a embalagem gera custo, o produto gera custo, então pra gente que é aplicador, que é técnico, a gente pode comprar na quantidade o super concentrado e diluir certinho, depois fazer o teste para o cliente. Por isso é importante essa ferramenta também, né? Porque você consegue acertar. A sacada é essa. Finalizou o serviço bonitinho, você chegou, mostrou, sempre fazer o teste na temperatura ambiente, chegou lá, mediu para o cliente olhou, top. Zero. Dinheiro no bolso. Sistema protegido. E esse produto é animal, velho. Foi esse produto que a gente gravou aquele vídeo pro canal junto? Foi. Do Maduster? Foi. Foi quando você foi me apresentar ele. O Clécio levou, não lembro se você tava na equipe já. Maduster, inclusive tem no canal, pessoal. Depois a gente deixa até o link pro pessoal de casa. Uma Renault Duster que furou o trocador de calor e o óleo do motor foi pro sistema de arrefecimento. Cara, eu já tava desesperado. Eu já ia arrancar radiador, fazer igual a Renault Master. Ia tirar radiador, já não sei o quê, tá. Aí o Clécio falou... Calma, eu tô indo aí na oficina. Eu falei, vem. Eu desacreditei. Foi muito rápido, cara. Meu, depois, dá uma olhada até no vídeo dessa Duster. Se você tá aí de casa, olha o que a gente tá falando aqui nesse exato momento. Tava uma carniça de óleo, velho. Depois que você olha o vídeo finalizado, foi o mesmo reservatório. A gente não trocou reservatório, cara. Você olhava ali e falava, não, trocaram. O pessoal trocou, fez gato nisso aí, deu... E um detalhe que tem que falar bem é que... Além de você usar isso, seu técnico ele tem que solucionar o problema do carro, né? Senão vai acontecer de novo. Exatamente, tem que reparar o carro, tem que saber da onde que veio esse óleo, né? Pra poder resolver. Mas a sacada do negócio é o quê? É o tempo. Nós temos que entender que a nossa hora trabalhada, nossos funcionários, ela tem um custo. Então tudo que a gente aprimorar por menor tempo de execução nos favorece. Por exemplo, uma limpeza técnica de arrefecimento feita uma solução bem ácida. Demora em torno aí, com a máquina, em torno de 3 horas a 3 horas e meia. Aí, você vai ter que dispor de um funcionário para que a válvula termostática abrir, você vai lá, abre o registro. A hora que a válvula fechar, você fecha. Aí o cara espera mais 10 minutinhos, o cara vai lá, abre a válvula e fecha. Isso demora 3 horas e meia. E com isso daqui, ó, você vai demorar 15 minutos. Vai demorar vamos supor, num processo de início final, meia hora. Então, quanto você não ganhou? Quem vai ganhar com esse procedimento? Você e seu cliente. Porque você, automaticamente, quando o seu funcionário fica mais tempo executando o serviço, isso alguém vai ter que pagar a conta. E vai ficar na conta do cliente. De serviço. Exatamente. Então, quando você conhece conhece tecnologias que nos favorecem
com que a gente consiga diminuir o tempo de execução do serviço, né? Porque eu falo a coisa que eu trouxe da montadora que eu trabalhava, né? Que são os desperdícios que são invisíveis. Espera. O que é espera? Você desmontar o carro e ficar esperando peça. Ou você pegar a mão de obra do funcionário seu, fica lá. O cara esperando a válvula abrir e o cara fica lá. Isso já é um desperdício muito grande, né? E o menor tempo de execução. Coisa que você vai demorar 3 horas, você vai fazer meia hora. Então você consegue fazer 4, 5 carros no dia. E para o reparador pequeno, né, que é o nosso público aqui, que é quem a gente quer atingir, né, que é o reparador que está começando, faz toda a diferença, né? Atender 4 carros, 3 carros na semana ou atender 7, 8. Sim, né? agilizar o processo da oficina. Eu queria fazer um desafio aqui no canal, no podcast. Quem utilizar esse produto aqui, ó. Tampa aí. Quem não vai cair, não. Quem utilizar esse produto, manda um feedback pra gente. Top. Tá? A gente inclusive, compra lá na loja. Isso, compra lá. Vou deixar o link. Compra lá na France Motor Stores. E passa um feedback pra gente, que esse produto aqui é porrada. Então, você que não conhece, esse é porrada. Procura lá na France Motor Garage, lá na Stores, e compre. E a gente precisa do feedback. Porque a gente sabe que o produto é top, vocês vão ganhar muito tempo e vão ganhar dinheiro. Então, aprenda a ganhar dinheiro, aprenda a usar produto de qualidade, produto testado, produto que você consegue testar com produtos, com instrumentos metrológicos. Então, você vai dar uma segurança para o seu cliente e para você, tá? Top. Ô, Clécio, fala um pouco mais pra nós aí do radiador, então, dos outros componentes que você trouxe, cara. Então, porque nosso tempo tá atrasado, tá apertadíssimo aí. Vamos falar rapidinho, só pra gente finalizar. E tampa isso aí, senão o Pedro vai ter um calço hidráulico no peito. Não vai cair. Ele tem agonia com essas coisas abertas. Vai cair, não. Derrubar. Vamos lá. Vamos falar agora de radiadores, troca de calor, beleza? Boa. Qual que é a função do radiador? Como é que é? A função do radiador é fazer a troca do calor, né? A água passa por dentro do radiador, o eletroventilador ventila ou até mesmo o vento que vem do capô da estrada e faz a troca de calor, né? Diminui a temperatura, fazendo com que o carro trabalhe numa temperatura ideal de trabalho. Tá certo? Então nós temos vários tipos de radiadores diferentes, modelos de radiadores diferentes, né? Então vamos lá. Vamos começar pelo o radiador brasado. O que é o radiador brasado? Né? Esse tipo de colmeia aqui, ó. É o tipo de colmeia que ela é brasada, feita uma brasagem entre a colmeia e a cabeceira, tá vendo? Então esse é um radiador que tem uma performance muito maior, mas ele também tem um custo muito mais elevado de fabricação, né? Então ele acaba sendo menos viável. Os original Peugeot Citroën, no caso, desse jeito aí. Isso. Ele também é fininho, né? Isso. Os tubos são finos. Para quê? Para a água passar mais lentamente. Então por isso que eles são mais eficazes a troca de calor, porque o tubo passa bem devagar. E tem a desvantagem. Pela a passagem de água ser muito pequena, qualquer fragmentação, qualquer aquele material sólido que desprende, né? Você, quando não tem o costume de fazer a troca do líquido refrigerador no tempo correto... E quando acontece isso também aqui, né? Ele se desprende e vai para onde? Ele vai circular, então ele vai parar aqui. Qual radiador que acontece muito disso? O Peugeot 206 e o C3 Peugeot 206, 207 C3, mano. Ô, carniça pra entupir radiador, mano. Aí a gente faz o quê? Qual que é o procedimento aqui? Processo de envaretamento. A gente pega uma lâmina, né? E envareta. A gente vai desobstruir toda a passagem de água. Aí a água vai começar a passar, circular novamente. Então esse é o famoso envaretamento. Esse é o famoso envaretamento. Você que não conhece o que é envaretamento, é isso aqui, ó. A gente abre o radiador, abre as caixas e faz isso. A gente enfia essa vareta aqui para desobstruir a passagem de água, né? Interessante entender como que funciona dentro do radiador. Isso aqui é uma caixa de radiador. Vocês conseguem ver que ela tem uma divisória aqui, ó? Sim. Para que essa divisória? Para dividir o sistema. Uma parte do radiador entra, a outra parte sai. Se não tivesse essa divisória, o que ia acontecer? A água ia bater aqui e ia cair aqui embaixo. Não ia refrigerar. Exatamente.
Então, ela tem essa divisória aqui, ó. A água entra pela caixa superior. Não deixa descer. Não, ela vai circular. Circula e depois sai pelo outro lado. Então, metade do radiador entra, metade do radiador sai. Boa. Tá? E, voltando aqui os radiadores, temos o tubo da colmeia. Nós temos a colmeia expandida, que é a colmeia popular, é a colmeia mais barata, né? O que é colmeia? Por que chama expandido? Porque a colmeia e a cabeceira, ela é prensada por uma borracha. Essa borracha expande e veda. Então, é um processo muito mais barato, um processo mais fácil e mais viável. Então, só que dá bem mais manutenção, né? Esses tubos expandidos ou não? A diferença do tubo expandido é que ele tem menor eficiência de troca de calor. Porque a água passa muito rápido aqui dentro. Entendi. E tá vendo as aletas aqui, ó? Às vezes as pessoas pensam, muitos clientes pensam que a água passa por essas aletas, não. As aletas aqui, ó. Mas as aletas elas servem para quê? Inclusive até eu tirei aqui para ilustrar. A água passa por dentro dos tubos, tá? A água passa por dentro desses tubos. Essas aletas elas servem para condensar o ar. Se não tivesse essas aletas aqui, o ar ia passar direto. Então o ar passa, bate na aleta, refrigera a aleta e a aleta que vai refrigerar os tubos, tá? Então essa é a colmeia do tubo expandido. Então ela é uma colmeia popular, mais barata, mas em alguns carros não funciona. Por quê? Se você usar um carro de alta performance, de cilindrada alta, ela não vai funcionar, ela não vai fazer a troca de calor eficaz. Por quê? Porque passa o líquido aqui muito rápido. Tem alguns casos que eles colocam uns anilhadores, uns macarrõezinhos, deve ter pegado. Uns macarrõezinhos para quê? Para controlar o fluxo da água, para a água passar aqui dentro mais lentamente. É por isso que serve aquilo ali, cara. Parece um anti-chama, um negocinho. Parece um macarrão mesmo. Isso. Parece um macarrão mesmo, que fica aqui dentro. Para que serve aquilo lá? Para que a água passe lentamente. Porque aqui a pressão da água ela é muito rápida. Então, muitas das vezes ela passa aqui e não dá nem tempo de refrigerar. Então, eles colocam os anilhadores para a água passar mais lentamente para fazer mais eficaz a troca de calor. Legal. Porque na cabeça de um leigo pensa, esse radiador aqui, o tubo é mais largo. Então, quanto mais água passar, vai refrigerar mais, igual do aditivo. Sim. Né? Esse aqui ali é mais grosso, ele vai refrigerar mais, não. E esse daqui é mais fino, vai ter uma troca de calor mais eficaz. Tá? Então, nós temos também um intermediário. O que é intermediário? É o tubo flat. Vocês podem ver, os tubos é fininho, igual o tubo brasado, mas a colmeia é expandida. Caramba, aí sim, velho. Isso aqui eu não vi ainda não. Isso alguns carros que tem. Na linha Renault tem bastante nos Logan, nos Clio. Sai esse tubo flat tá. aí. Ele é brasado, ele é expandido em cima. Ele é propício também de bastante problema de entupimento. Então, por quê? Por que eu trouxe esse material? Por que eu falo nos meus treinamentos, quando que eu aplico treinamentos para mecânicos? Você entender a finalidade da diferença das colmeias. Por quê? Porque essas colmeias, seja ela brasada ou tubo flat, a propicialidade de dar entupimento é muito maior. Entendi. Então, dica técnica e dica, você está fazendo um cabeçote, problema de temperatura, o ideal é arrancar o radiador fora, levar num técnico para verificar, principalmente quando o radiador for o tubo brasado. Já tem mecânico que já fez cabeçote 4, 5, 6 vezes e não levou o radiador, está se matando e às vezes o problema está ali. Exato. Então, por isso que é interessante, quando que a gente fazer qualquer tipo de serviço no carro, a gente estudar a característica de causa. Então, igual o Joe é um cara especializado naquele tipo de carro. Então, quando chegou um Peugeot lá, ele tem aquela câmera dele, ele já olhou lá, opa, tá entupido, eu vou levar lá pro Clécio. A maioria dos serviços que eu faço... Eu já tiro o caninho lá. Porque acha a causa, né? Então não adianta você querer fazer o cabeçote e você não matar a causa. Exatamente. Entendeu? Então, quando que eu levo para os meus treinamentos esse tipo de conteúdo, é para o aplicador entender que esses tubos, tanto o brasado quanto o flat, ele é muito mais propício a entupimento do que o tubo, o expandido. E outra coisa, se o carro for de alta performance, você não pode trocar o radiador brasado por tubo expandido. Tem que usar brasado. Tem que usar brasado. Se for carro normal, de boa, mas carro de alta cilindrada, de alta performance, recomenda-se deixar o mesmo o tubo brasado.
Eu vi uma ilustração que, mano, é fácil de explicar isso, esse negócio de achar a causa, que é o cara, ele fumava muito, né? E ele acaba ficando doente, fica com um câncer. Aí o médico vai e faz a cirurgia nele, tira o câncer e fala, conseguiu, doutor? Aí o doutor fala, consegui, tirei, né? Deu tudo certo, você vai ficar bem. Aí ele, oba, então eu posso voltar a fumar, né? Então, tipo, não faz sentido. A causa do problema, você resolve o problema, mas não resolve a causa dele. Ah, aí sim, vai acontecer sim, de novo, sim, né? Agora eu entendi. Então, por isso que é interessante você estipular na sua empresa um protocolo de diagnóstico. Aí o cara fala, pô, a oficina do Clécio é uma oficina pequenininha, o cara faz um protocolo de diagnóstico. Mas para que isso? Para fazer o quê? Para você conseguir matar as charadas mais rápido, né? Você conseguir dar uma segurança maior para o seu cliente. Com certeza, cara. Então, é muito interessante. Né? A gente não vive de aparência, a gente vive de resolver problema, velho. E quando você padroniza, cara, no começo é bem difícil. Mas depois fica natural. Né? Todos os carros chegam, você faz o mesmo esquema ali, protocolo de diagnóstico, checklist, tal. No começo é complicado. Igual quando eu entrei na GM, eu via aqueles caras trabalhando, você falava, como que o cara consegue fazer aquilo, mano? É reboquinho passando, é o cara fazendo o trabalho dele aqui, o outro do lado, você trabalhando com o carro andando, velho, porque você não para. Quando você monta o carro na montadora, você pensa que o carro para você montar? Não, você está fazendo um serviço com o carro andando. Você tá na esteira junto. Então, no começo você fala, não vou conseguir. Então, muito interessante é o processo, mas depois você fala, olha cada caminho, cada degrau que eu consegui. Então, o protocolo de diagnóstico, né, e você procurar a característica da causa, ela é primordial para você fazer um trabalho de qualidade, né? Caraca, e uma dica que eu falo é o quê? Referente à qualidade, cara. A gente tem que buscar qualidade todos os dias. Todos os dias. E quando você segue o mesmo padrão, você que me conhece já há muito tempo, a gente segue o mesmo padrão, cara. Então, o sucesso, né? O sucesso é uma consequência óbvia de um serviço bem feito, feito com qualidade. Então, quando você segue um padrão de qualidade, um padrão de execução do serviço, a probabilidade de dar erro é muito pequena. Que aula, hein, mano? Porra, falar que da hora, foi muito legal, velho. Que top, cara. Foi, olha, de verdade, mano, aqui virou um curso. Aqui já é um curso de sistema de arrefecimento, E cara. realmente não tem isso na internet, né? Não, é um conteúdo totalmente exclusivo. A gente que agradece, na verdade, por você ter trago dessa forma, né? Porque, às vezes, nem a gente que trabalha com carro todos os dias, que conhece de sistema de arrefecimento, tem tanta informação e conhecimento que nenhuma pessoa que só faz isso. Que é aquele lance que você falou, pô, você só trabalha com linha francesa, então como você faz isso todo dia, às vezes você tem muito mais informação do que a gente que pega menos veículos assim. Sim. Da mesma forma, cara, que aula, velho, de boa, cara, top demais. Muito obrigado pela oportunidade. Eu fico muito feliz em poder proporcionar, né, para muito mais pessoas a condição de fazer um trabalho melhor, né, de atribuir qualidade, de atribuir um preço justo, porque muitas pessoas hoje que estão nos ouvindo, que estão assistindo a gente agora, ele tem a possibilidade de fazer um serviço com qualidade e com preço competitivo, mas ele mesmo se desvaloriza. Sim. Então, busque conhecimento, procure as redes sociais para aparecer, né? Quando eu comecei, a gente já teve essa conversa, né, anteriormente, quando a gente começou a fazer os vídeos, aí você vê as pessoas falando, é o blogueirinho. Você é louco, isso não vai dar em nada. Mecânico de YouTube. Muito mecânico de YouTube. Aí a gente gravando os vídeos, o pessoal tudo... Onde que a gente chegou? Então, cara, tem muito cara no Brasil top, mas o cara não mostra. Sim, cara. Então ele perde a oportunidade de ajudar outras pessoas e também crescer como profissional. Hoje eu sou muito feliz por ser reconhecido um técnico de arrefecimento nível nacional. Não, e sabe que, só pegando um gancho nisso aí, sabe o que é mais louco? É o que você falou no começo. Cara, isso aqui não dá dinheiro não, velho. Pelo contrário, a gente investe pra dar conteúdo de graça pras pessoas. A gente investe uma grana, viaja, deixa a família em casa, deixa a empresa, né? Deixa a empresa,
sai do foco da oficina, vai para outros estados, vai para tudo quanto é lugar e o pessoal às vezes imagina quem tá ganhando muito dinheiro para fazer isso, cara. Não, velho. Mas o que nos alimenta é isso, é você conseguir propiciar para aquela pessoa que está nos ouvindo, está nos assistindo, né, a possibilidade de evolução, né? Tinha um cara, eu fiz um treinamento no Recife, cara, chega até a me emocionar. O cara falou, você mudou a minha forma de pensar, né? Se você olhar a oficina daquele cara, era um lixão. O cara não fez nada, mano, o cara só deu uma pintada na oficina, né? Deu uma pintada na oficina, a gente deu uma força de fazer uns banners para ele. Ele falou, Clécio, hoje eu trabalho com 6 pessoas, eu trabalhava sozinho. Aí, olha que top, cara. Então, cara, o nosso legado a gente está fazendo, né? A gente está plantando e parabéns e muito obrigado pela oportunidade de você continuar com esse treinamento, com essa forma de trabalhar, de conduzir e passar conteúdo técnico e essa sua humildade para as outras pessoas. Que isso, velho? Que isso, a gente que agradece. Fica arrepiado, mano. A gente que agradece, pô. A gente aqui, na verdade, queria proporcionar a voz mesmo pro reparador, principalmente pra galera que tá começando, trazer um pessoal que já tem resultado, trazer um pessoal que não tem resultado nenhum, sabe? Pra todo mundo entender que todo mundo que é grande hoje começou pequeno um dia, cara. A ideia do podcast aqui é essa mesmo, é trazer pessoas que estão fazendo mais do que o combinado, é levar a nossa voz aí do setor automotivo pra fora, pra esse mundão todo aí. E pra você que tá aí de casa, né, meu? Pessoal, Clécio, deixa seu contato aí pro pessoal, lá o nome da empresa você já falou, como que acha o Clécio, se tá precisando fazer alguma manutenção do sistema de arrefecimento, passa pro pessoal aí que a gente encerra então com chave de ouro. Beleza, então é isso aí, muito obrigado a todos aí, né, eu sou da Garantec Radiadores, Rua dos Normalistas, número 50, Santo André, né? Então pode me achar aí nas redes sociais como Clécio Mariano ou Radiadores Garantec, beleza? Quem precisar de qualquer dica, conteúdo técnico, me chamar no direct, me chamar no... qualquer forma que me chamar, não tem hora, não tem dia, a gente está disposto a solucionar os problemas e fazer com que o pequeno hoje comece a crescer e ser grande. Então, qualquer dúvida que tiver, pode me procurar nas redes sociais, tanto no TikTok, no Instagram, no Facebook, e a gente vai solucionar seu problema e vai procurar aí formalizar parcerias que possam ajudar o seu dia a dia e fazer com que você faça um trabalho com qualidade e cresça. É isso. Top, mano. E aí? Da hora. Verdadeira Aprendeu aula. bastante, tá louco. Caramba, velho. Você é Da hora. louco. Pessoal, então é isso. Mais um episódio aí pra vocês. Você que tá aí de casa, muito obrigado. Se ficou até agora, né, com a gente aqui nesse bate-papo, espero que você tenha aprendido bastante. Espero que você possa compartilhar com o maior número de pessoas possível. Quando o seu amigo, seu vizinho, ou alguém da sua família falar pra você sobre água de radiador, você já sabe. A gente teve uma verdadeira aula aqui agora sobre o que é sistema de arrefecimento. Então, isso. aguardo Marca vocês. seu mecânico. Marca seu mecânico. Se ele não conhece de sistema de arrefecimento, ensina ele como é que faz. E é isso, mano. É isso. Missão cumprida, então. Pessoal, a gente Valeu, aguarda galera. vocês então no próximo episódio. Bora. Valeu!